Vivemos tempos em que muitas pessoas estão cansadas, confusas e até mesmo desanimadas com a vida. Talvez você esteja passando por um momento em que nada faz sentido, onde as portas parecem fechadas, os sonhos parecem distantes e o coração vive carregado de incertezas. É nesses momentos que surge aquela pergunta silenciosa: por que Deus está permitindo isso comigo? Ou ainda, será que Ele se esqueceu de mim? A verdade é que todos nós, em algum ponto da vida, enfrentamos dias assim, dias em que parece que estamos andando sem direção, sem respostas, sem consolo. Mas há uma palavra que nos traz de volta a esperança. Uma promessa que nos relembra que, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho, Deus continua no controle. E essa palavra está em Jeremias 29:11. Hoje, vamos mergulhar nessa promessa, não como quem apenas lê um versículo bonito, mas como quem precisa se agarrar a ele com toda a força da alma. A primeira coisa que precisamos fazer ao falar sobre o plano de Deus para a nossa vida é entender que Ele já sabia de tudo, antes mesmo de nascermos. Jeremias 29:11 nos diz claramente: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa não é vazia. Não é algo genérico, mas algo profundamente pessoal e cheio de significado. Deus está afirmando que Ele conhece os pensamentos que tem a nosso respeito. E esses pensamentos são de paz, não de destruição. Ele já planejou um fim que vai cumprir o desejo mais profundo do nosso coração, mesmo que no momento não saibamos como ou quando isso acontecerá. Quando entendemos isso, conseguimos ver além das dificuldades temporárias. O plano de Deus não está condicionado às circunstâncias momentâneas. Mesmo nas fases mais desafiadoras da vida, quando tudo parece estar desmoronando, podemos ter a certeza de que Deus tem um propósito maior, um plano de paz e esperança, que Ele vai cumprir. É fundamental compreendermos o contexto no qual Jeremias 29:11 foi dito. O povo de Israel estava passando por uma das fases mais difíceis de sua história. Eles estavam no exílio, longe de sua terra natal, cativos na Babilônia. Era um momento de grande sofrimento, sem perspectiva de liberdade no horizonte imediato. Nesse contexto, Deus, através do profeta Jeremias, trouxe uma palavra de esperança. Ele disse a eles que, apesar da dor do presente, havia um plano de paz reservado para o futuro. O versículo não foi dado como uma promessa de que Deus tiraria imediatamente o povo do exílio. Deus não estava dizendo: eu vou libertá-los agora. Ele estava dizendo: eu sei o que estou fazendo. Há um propósito no que vocês estão vivendo, e eu tenho um plano de paz que irá se cumprir no tempo certo. A grande lição aqui é que, mesmo quando as coisas parecem estar fora de controle, Deus tem um propósito. E Ele sabe exatamente o que está fazendo. Às vezes, precisamos passar por certas experiências para sermos moldados para aquilo que Ele tem preparado para nós. Confiar no plano de Deus muitas vezes significa caminhar pela fé, mesmo quando não entendemos totalmente os seus caminhos. Deus nos chama a confiar nele, não apenas nas circunstâncias ao nosso redor. Muitas vezes queremos ter tudo claro e explicado, mas a confiança verdadeira surge quando decidimos seguir, mesmo sem ver o caminho à frente. O plano de Deus não exige que compreendamos todos os detalhes de imediato. A confiança não é saber exatamente o que vai acontecer, mas crer que Ele sabe o que está fazendo. Quando olhamos para a vida de grandes personagens bíblicos, como Abraão, Moisés ou Davi, vemos que confiar no plano de Deus exigiu deles uma entrega profunda, sem a garantia de respostas imediatas. Abraão foi chamado a deixar tudo para trás, sem saber para onde iria. Moisés, diante da situação do povo israelita, teve que confiar em Deus para libertá-los, mesmo quando parecia impossível. E Davi, ainda jovem, foi ungido rei, mas precisou passar por muitas batalhas e desafios até alcançar o trono prometido. Cada um desses personagens
teve que confiar no plano de Deus, mesmo quando o caminho parecia incerto. O mesmo vale para nós. Quando a vida nos desafia, a confiança no plano de Deus nos permite seguir em frente, sabendo que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos a solução imediata. Muitas vezes, em meio às dificuldades, sentimos como se Deus estivesse em silêncio. É como se estivéssemos orando, buscando respostas, mas nada parece acontecer. Esse silêncio, no entanto, não significa que Deus tenha se esquecido de nós ou que seu plano tenha falhado. Pelo contrário, o silêncio de Deus pode ser uma oportunidade para a nossa fé ser fortalecida. Ele nos chama a confiar nele, mesmo quando não vemos sinais imediatos. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por longos períodos de silêncio de Deus. Por exemplo, o povo de Israel viveu 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, sem ouvir uma palavra direta de Deus. No entanto, isso não significava que Deus não estivesse agindo. Ele estava preparando tudo nos bastidores para o surgimento de Jesus, o Salvador. Da mesma forma, às vezes, Deus trabalha de maneira silenciosa e invisível, preparando o que está por vir. O silêncio não é ausência de ação, mas muitas vezes é um convite para confiar ainda mais profundamente em sua soberania. Quando nos encontramos no silêncio de Deus, podemos descansar na certeza de que Ele ainda está no controle. Ele não nos abandonou nem nos esqueceu. O silêncio é muitas vezes a oportunidade de fortalecer a nossa confiança em seu plano, que mesmo sem que possamos ver, está sendo realizado no tempo perfeito de Deus. Muitas vezes, olhar para a nossa vida nos faz questionar se estamos realmente no caminho certo. O que parece ser um desvio ou uma situação difícil pode, na verdade, ser a mão de Deus nos guiando para o melhor. Em Jeremias 29:11, Deus nos assegura que Ele tem um plano de paz para nós. Isso implica que até as dificuldades podem fazer parte do processo para que possamos alcançar o que Ele preparou. Um testemunho pessoal ou de alguém que você conhece pode ser um poderoso exemplo disso. Por exemplo, pode-se contar a história de como algo que parecia uma grande perda se transformou em uma oportunidade de crescimento e amadurecimento espiritual. Deus muitas vezes nos leva por caminhos inesperados para nos ensinar lições valiosas, moldando-nos para o futuro que Ele planejou. Pode ser que, olhando para trás, você perceba que as dificuldades que enfrentou se tornaram oportunidades para crescer em fé, paciência e confiança no Senhor. Portanto, ao compartilhar um testemunho, o foco deve ser mostrar como o plano de Deus, embora às vezes difícil de compreender, sempre leva a algo maior do que imaginamos. O que parecia uma luta, uma porta fechada ou um sonho perdido, pode se transformar na base para uma vitória ainda maior. Quando passamos por tempos difíceis, muitas vezes nos perguntamos o que podemos fazer para encontrar a paz e a direção que Deus prometeu. A verdade é que, embora o plano de Deus seja perfeito, nosso papel é buscar a sua vontade com fé e paciência. Para entender o plano de Deus e confiar nele, é importante adotar algumas atitudes práticas. A primeira atitude é esperar com paciência. Deus trabalha no seu tempo e não no nosso. Muitas vezes nos impacientamos porque queremos as respostas agora, mas o tempo de Deus é sempre o melhor. A Bíblia nos ensina que a paciência produz caráter, Romanos 5:3-4, e ao esperar, somos transformados e preparados para o que Deus tem reservado. Outra atitude importante é não comparar nossa jornada com a dos outros. Cada um tem um caminho único, e o tempo de Deus para cada pessoa é diferente. Quando comparamos nossa vida com a dos outros, podemos cair na armadilha da frustração e da inveja. Mas quando focamos na nossa própria caminhada, sabemos que Deus está trabalhando para o nosso bem. Por fim, é essencial buscar direção em oração e na palavra. Deus fala conosco de muitas maneiras,
E quando buscamos sua orientação, Ele sempre nos guia. A oração é uma conversa íntima com Deus, onde Ele pode nos revelar o próximo passo a ser dado. O tempo é uma das chaves para entender o plano de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nos questionamos por que estamos passando por certas dificuldades ou por que as coisas não acontecem no tempo que imaginamos. A resposta está em entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Isaías 55, 8, 9, nos lembra que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Isso significa que o Senhor vê o quadro completo da nossa vida, enquanto nós vemos apenas um pequeno pedaço. Deus trabalha de forma atemporal, e muitas vezes, o que Ele está fazendo em nossa vida no presente pode não ser visível imediatamente. Podemos achar que a situação está demorando mais do que deveria, mas na verdade, Deus está nos preparando para algo muito maior. O que parece um atraso pode ser apenas o tempo necessário para que Ele nos molde, nos ensine e nos capacite para o propósito que Ele tem reservado. O próprio Jesus passou por um processo de tempo, preparando-se durante anos antes de iniciar seu ministério público. Ele poderia ter começado sua obra aos 20 anos, mas Deus tinha um tempo perfeito para tudo acontecer. Da mesma forma, em nossas vidas, Deus trabalha nos bastidores, e seu tempo é sempre perfeito, mesmo que não possamos ver o resultado imediato. Mesmo diante da dor, das incertezas ou dos atrasos aparentes, há uma verdade que precisa ser declarada com firmeza. Deus não desistiu de você. O plano dele ainda está de pé. Jeremias 29, 11 é uma promessa viva que atravessa gerações e alcança o coração de quem está cansado, desanimado ou sem direção. Essa palavra é um lembrete de que os pensamentos de Deus continuam sendo de paz e não de mal. Ele continua desejando nos levar ao fim que esperamos, mesmo quando o caminho parece escuro. Há momentos em que tudo ao redor parece dizer o contrário. As circunstâncias nos desanimam, as portas se fecham e a esperança parece distante. Mas é justamente nesses momentos que precisamos levantar a cabeça e crer com ousadia que Deus está nos guiando. O plano não foi cancelado. Pode ter sido adiado aos nossos olhos, pode estar sendo ajustado, mas Ele continua no controle. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que prometeu. Por isso, receba essa palavra como um recomeço, uma declaração de fé sobre a sua vida. O plano de Deus é maior do que os seus erros, maior do que suas limitações e muito maior do que qualquer circunstância contrária. Creia, ainda há um caminho, ainda há esperança, ainda há propósito. Depois de tudo que foi refletido, nada melhor do que encerrar esse momento com uma oração sincera, entregando a Deus nossos medos, dúvidas e esperanças. A oração é o ponto de conexão direta entre o nosso coração e o coração de Deus. É através dela que abrimos espaço para que Ele fortaleça nossa fé e nos alinhe novamente ao seu plano. Neste momento podemos orar pedindo que Deus renove as forças de quem está cansado, que traga paz para quem está ansioso e direção para quem se sente perdido. É uma oração de entrega, onde reconhecemos que não temos todas as respostas, mas confiamos naquele que tem o controle de tudo. Pedimos que, mesmo diante do silêncio ou das demoras, nossa fé permaneça firme. Que Deus revele, no tempo certo, o propósito de cada fase da nossa caminhada. A oração também é um ato de rendição. Ao orarmos, estamos dizendo: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Eu entrego minha vida, meus planos e minhas dores em Tuas mãos, e descanso na certeza de que os Teus pensamentos sobre mim são de paz. Esse momento final é mais do que palavras. É um convite para que cada pessoa volte seu coração para Deus e se reconecte com a esperança que vem dele. Que essa oração seja um sopro de renovação para todos que ouvirem. Mesmo diante da dor, das incertezas ou dos atrasos aparentes,
há uma verdade que precisa ser declarada com firmeza. Deus não desistiu de você. O plano dele ainda está de pé. Jeremias 29:11 é uma promessa viva que atravessa gerações e alcança o coração de quem está cansado, desanimado ou sem direção. Essa palavra é um lembrete de que os pensamentos de Deus continuam sendo de paz e não de mal. Ele continua desejando nos levar ao fim que esperamos, mesmo quando o caminho parece escuro. Há momentos em que tudo ao redor parece dizer o contrário. As circunstâncias nos desanimam, as portas se fecham e a esperança parece distante. Mas é justamente nesses momentos que precisamos levantar a cabeça e crer com ousadia que Deus está nos guiando. O plano não foi cancelado. Pode ter sido adiado aos nossos olhos, pode estar sendo ajustado, mas Ele continua no controle. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que prometeu. Por isso, receba essa palavra como um recomeço, uma declaração de fé sobre a sua vida. O plano de Deus é maior do que os seus erros, maior do que suas limitações e muito maior do que qualquer circunstância contrária. Creia, ainda há um caminho, ainda há esperança, ainda há propósito. Depois de tudo que foi refletido, nada melhor do que encerrar esse momento com uma oração sincera, entregando a Deus nossos medos, dúvidas e esperanças. A oração é o ponto de conexão direta entre o nosso coração e o coração de Deus. É através dela que abrimos espaço para que Ele fortaleça nossa fé e nos alinhe novamente ao seu plano. Neste momento podemos orar pedindo que Deus renove as forças de quem está cansado, que traga paz para quem está ansioso e direção para quem se sente perdido. É uma oração de entrega, onde reconhecemos que não temos todas as respostas, mas confiamos naquele que tem o controle de tudo. Pedimos que, mesmo diante do silêncio ou das demoras, nossa fé permaneça firme. Que Deus revele, no tempo certo, o propósito de cada fase da nossa caminhada. A oração também é um ato de rendição. Ao orarmos, estamos dizendo: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Eu entrego minha vida, meus planos e minhas dores em Tuas mãos, e descanso na certeza de que os Teus pensamentos sobre mim são de paz. Esse momento final é mais do que palavras. É um convite para que cada pessoa volte seu coração para Deus e se reconecte com a esperança que vem dele. Que essa oração seja um sopro de renovação para todos que ouvirem,